Oi, gente. Bora para a convida de hoje. Está recebendo a Daniela Marques, artista visual, que está encerrando a sua exposição Desejo Limitada, aqui na Vila Cultural Cora Coralina. Dani, muito obrigada primeiro por ter aceitado a nossa proposta. Acho que é uma honra para a gente estar aqui te recebendo para essa conversa. E eu queria começar assim, ouvindo um pouco da sua história mesmo. Então, conta pra gente da sua trajetória, do momento atual de artista, doutorando, enfim, como é que está a sua carreira nesse momento? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, para mim é um prazer falar com vocês e estar acompanhando e colar junto com o trabalho de um coletivo de mulheres que está movimentando a arte em Goiânia, então obrigada aí pelo convite. E sobre a minha trajetória, eu sou formada em publicidade, né? Então minha primeira formação é em publicidade e propaganda, e eu entrei no curso de publicidade e propaganda porque eu já tinha um interesse voltado para a criatividade e para uma coisa do processo artístico. Então sempre gostei de fotografar, sempre gostei de desenhar, de escrever. E aí eu entrei na publicidade no sonho de que lá eu ia poder colocar em prática essas coisas. E não foi bem assim, não foi uma profissão com a qual eu me identifiquei tanto, embora algumas coisas dentro da comunicação ainda eu acabo às vezes trabalhando e tenho algum interesse. E aí, nesse processo de transição de profissão, de buscar fazer uma transição de profissão, eu me interessei pela docência e fiz um mestrado na FAB, né, em Arte e Cultura Visual. Na verdade, o meu mestrado, ele era voltado para pesquisar uma estética da moda, né, o que acaba tendo alguma relação com o que tem aqui, mas não era da linha de poéticas, ele era da linha da mediação cultural, né, lá na FAB. Mas mesmo assim, estar na FAB, estar em contato com outras pessoas, artistas, né, amigos, assim, me inseriu nesse contexto e a partir dali, a partir do mestrado, inclusive eu fiz uma instalação na FAB na época, que era uma sala na década de 90 e tal, que tinha a ver com essa estética da moda que eu estava pesquisando. E aí também rolou aqui na Vila, em 2019, então muito legal que a gente está aqui na Vila, né? Porque a minha primeira experiência num espaço formal de arte foi aqui na Vila, em 2019, numa exposição / residência, que a gente produziu num coletivo que chamava Arteira Galeria. A gente produziu junto com a Vila, com a direção da Vila, que na época era a Cássia e o Gilmar, né, que estavam fazendo a gestão aqui. A gente produziu essa residência que desembocou numa mostra de artes visuais, e essa foi a primeira experiência, foi a segunda, né, mas foi a principal experiência, foi a experiência formal que realmente me deu essa sensação de um começo, né, dentro desse circuito e dessa coisa de produzir como artista, porque também esse lugar de artista é meio assim, nossa, mas será que eu sou artista, né? Então tem um processo de ir se autorizando, e que eu acho que é um processo que vem de uma forma natural, a partir do fazer mesmo, das experiências que a gente vai tendo, porque como que a gente vai ser uma coisa que seja qualquer coisa se a gente não está praticando isso? Eu acho que é mais também sobre praticar do que só sobre os espaços de validação, né? Que acaba que os museus e as galerias têm esse papel, né? Acaba fazendo esse papel, mas mais que isso, é esse lugar da prática. De, não, eu estou produzindo, eu estou... Enfim, então começou assim. Aí depois eu participei de uma residência na Escola de Artes Visuais do Centro Cultural Octomarx, com um artista aqui, né, o Luiz Mauro. E aí essa experiência também foi muito importante, porque foi o pontapé dessa pesquisa que está aqui, e isso junto, inclusive, à minha entrada no NUPA, né? Que aí eu entrei no NUPA, acho que sim, no mesmo ano que eu entrei nessa residência, eu entrei no NUPA, e aí eu estava desenvolvendo essa pesquisa no NUPA, né, que é o Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, né, que é a sua professora Manuela. E aí eu estava desenvolvendo essa pesquisa no NUPA, naqueles encontros que a gente tinha para falar da pesquisa, e também na residência. E aí foi uma coisa concomitante, e nessa exposição que rolou da residência, foi o primeiro momento em que eu expus um conjunto de trabalhos referente a essa pesquisa que eu estou desenvolvendo hoje em dia no doutorado,
na linha de poética, sob orientação da professora Manuela, né? Fui vendo ela nascer. Ela foi em 2020, foi nascendo em meio a essas experiências formativas, e aí eu entrei no doutorado no ano seguinte, né? Em 2021 eu escrevi o meu projeto, passei em 2020. Peraí, tô perdendo as contas, Pandemia gente. aí, Não, 2022, aí eu permaneci no NUPA, né? E estou no NUPA até hoje, então eu entrei em 2020, 2021, 2022. Em 2022 eu escrevi o projeto, né, para o doutorado, que é o projeto que eu estou desenvolvendo, sim. E então, eu estou no mestrado não, no doutorado desde 2023. E aí, então, nesse último ano, foi 2024, foi o ano que eu acho que eu mais produzi da minha carreira toda, porque eu tive esse aporte financeiro da Lei Paulo Gustavo, né? Que me possibilitou, então, e já com esse objetivo de produzir uma exposição individual no fim do ano. Então, a minha trajetória foi muito também acompanhada por esses processos formativos, né? Do NUPA, da residência, e por esse processo também em relação à cultura estatal, então com esses apoios. E aí, no ponto que eu estou agora, é o ponto desse momento, da primeira exposição individual. Da primeira individual. Sim. E aproveitando também o gancho do apoio, né, do edital, e pensando aqui, né, na organização da exposição, né, que teve esse apoio, foi também a sua primeira individual e foi também a sua primeira experiência produzindo. Como é que foi essa participação na exposição passada, né, que você citou aqui? Da Vila, né, 2019. Você também fez ali, já teve uma atuação ali com a organização? Como é que foi? Você foi mais artista mesmo, vamos aprendendo, porque aqui eu sei que você entrou de cabeça na produção, né? Já mais extensa também, mais focada, mas aí já aproveitando a exposição anterior, então como é que foi essa prova? Ai, gente, eu sou capricorniana, então, assim, a tendência do controle, né? E também da organização e tudo mais. E eu venho da publicidade, da comunicação, então eu tive algumas experiências profissionais também voltadas para esse lance da produção, da gestão. Eu participei de uma ONG que não existe mais aqui em Goiânia, que é a IESEC, que era voltada também tinha várias atividades voltadas para colocar as coisas em prática, né? E aí essa experiência foi muito rica para mim, para outras coisas depois que vieram. Então essa da Vila, o canteiro, a gente que produziu, né? A gente em parceria com a Vila, claro, né? Então foi uma produção conjunta. Então a gente era artista, comunicação, produção, e aqui acabou sendo um pouco... Então você trouxe um pouco já da experiência que você teve ali para aplicar aqui, né? Já tinha ali uma bagagem, também com a vantagem de estar num espaço conhecido, né? O mesmo diretor. Que foi uma vontade, inclusive, né? Tipo, eu fiz muita questão de ser aqui na Vila, até por conta dessa experiência anterior, que foi tão legal, assim, a Canteiro realmente foi muito emocionante, assim, foi muito gostoso, porque foram vários artistas, né? A gente era um grupo, acho que eram uns 10 artistas, pelo menos, e a gente ficou produzindo ali dentro daquela sala. Então, ali também foi um processo da gente produzir, e a primeira experiência que eu tinha esquecido foi que eu produzi, nessa época eu estava sozinha nesse projeto, produzi uma exposição que chamava Muros e Saltos, lá no Liberté, quando o Liberté era naquele outro lugar, ali no centro, que tinha um espaço um pouco maior. E aí essa, na verdade, foi a primeira experiência, e também muito buscando, nessa época eu estava mais focada nesse lugar da curadoria do que necessariamente num lugar de produzir artisticamente. Então a minha primeira experiência foi lá. Então, sempre nessa vontade de produzir, eu adoro evento, a gente passa muito estresse, mas a hora de ver a coisa acontecendo é muito gratificante. Então, o olhinho brilha, né? Quando a gente vê, pronto, o projetinho ali, sim, acontecendo. Passando aqui para a próxima pergunta, que também está nesse contexto, eu queria saber como é que foi para você, né? Propor e coordenar a exposição, você já falou um pouco, mas pensando aqui na Desejo mesmo, né? Que agora é um outro momento. Ali você estava mais, a Dani ainda
entendendo, pensando se migrava ou não para essa área, agora aqui você está de cabeça, né? Doutorando aqui com uma produção super extensa, super importante. Então, aqui na Desejo, como que é agora? Como que está essa vontade de seguir produzindo? É igual eu estava conversando com o querido Matheus esses dias, é um outro artista aqui de Goiânia. A gente estressa, né? E aí quando faz, você já fica, ai, mas e aí agora, o que vai ser a próxima coisa? Então, na verdade, eu estou um pouco assim, também querendo aproveitar o período de pausa, né? Mas aqui a pressão ainda é um pouco maior no sentido de é uma exposição individual, então querendo ou não, a gente quer fazer bonito, né? Então foi um processo muito intenso realmente de buscar, inclusive as parcerias profissionais que conversassem melhor com a proposta da pesquisa, né? E pudessem entrar em sintonia com o que a gente poderia apresentar para mostrar essa pesquisa de uma maneira que fosse possível para quem está vendo, de algum modo, ter essa relação, né, entre as coisas que estão aqui presentes e de um modo que esse conjunto de obras produzisse uma narrativa também por si só, né, além das obras isoladas, que esse conjunto desse conta também de alguma narrativa. Você acha que seus parceiros, então, te ajudaram a potencializar essa narrativa que você estava tentando trabalhar? Sem dúvida. Assim, o Paulo, né, que fez a curadoria, teve uma escuta muito sensível de conhecer o trabalho e de escutar isso também que a gente até conversou, né, de que eu buscava que esses trabalhos que são diferentes entre si pudessem dizer dos aspectos mais importantes da pesquisa, que é essa questão do desejo, né? E desse desejo enquanto algo que a gente busca preencher e que a gente acaba não completando, mas continua buscando essa completude. E essa coisa de uma lógica fálica, que é essa necessidade de uma potência para obter esses desejos que não se encerram em si mesmos, e a gente está nessa busca de ter sempre força para buscar e chegar nesse lugar que não se completa, né? E aí eu fiquei muito feliz realmente com essas trocas, né, com o Paulo que conseguiu trazer essa visão na curadoria, e o Cássius, que também na expografia trouxe um ambiente que eu achei que ficou muito legal, assim, para comunicar a gente vê que essa coisa pálica, rosa, né, assim, eu amo. Então, eu achei que a expografia também conseguiu resolver muito bem esses aspectos cenográficos, assim, da exposição para dar uma camada a mais para o trabalho e também para a curadoria. E a designer, que é a Rorô, também colaborou muito, porque ela pensou toda essa identidade visual, e inclusive as cores que o Cássius escolheu veio da identidade visual. Então isso foi uma das coisas que eu achei mais incríveis, assim, o quanto no fim das contas a gente conseguiu fechar num time que entrou em sintonia, né, e cada um trouxe um aspecto da sua interpretação da pesquisa e da obra que enriqueceu bastante. Então foi bem legal. Legal. E assim, a próxima pergunta que eu ia te fazer, bom, vou fazer, mas aparentemente foi uma trajetória muito positiva, né? Todo mundo colaborou bastante, você conseguiu chegar nesse resultado que a gente está vendo aqui. Mas eu queria saber um pouquinho ali dos bastidores, dos desafios assim, que você enfrentou. A gente sabe que mesmo com apoio, ser mulher na produção, nas artes, ainda é um desafio que a gente está enfrentando. Então eu queria ouvir um pouquinho se teve ali, como foi. Assim, na verdade a equipe só foi fechar no final, então houve algumas trocas de posições durante o projeto. Isso foi um aspecto bem desafiador, né, nessa questão de a gente conseguir alinhar e de funcionar e de fluir. Então isso foi extremamente desafiador, esse processo que foi o que a Bruna falou também sobre a exposição dela, né, o Amor e Suas Formas. Ela também estava vivenciando a mesma situação de ser o artista, ser o produtor, né? E aí é muito desafiador, porque além do trabalho em si, que é muito trabalho para desenvolver, porque você está produzindo as obras,
Aí tem que fazer a gestão de materiais e produzir. Os processos não são assim, né? A gente faz e fica pronto de primeira. Então teve isso. E conciliar com essas outras demandas que são da produção. E é a primeira exposição, é o primeiro evento que eu estou produzindo. Eu falei de outros eventos que eu produzi, mas é o primeiro que eu estou produzindo com aporte de um recurso da cultura, né? Então também tem uma responsabilidade maior de, poxa, eu preciso prestar contas dessa verba, de como eu estou gastando, e até uma questão de contabilidade. São muitos detalhes, assim, que eu acho bem desafiador. Eu não sei como seria numa próxima, se eu pegaria a produção. Eu acho que no mínimo eu me capacitaria um pouco mais, chamaria uma pessoa para fazer a contabilidade, ainda que eu fosse pegar a produção, eu teria mais apoio, assim, chamaria uma pessoa para fazer a contabilidade, eu contrataria uma pessoa do jurídico para fazer os contratos de trabalho. Isso é uma das grandes coisas que eu aprendi, assim, que a gente é artista, sabe? E tudo bem, a gente pode se informar, mas existem áreas que têm o seu saber específico e que é muito mais complicado você ter que dar conta de tudo e aprender na prática, assim. Então, foi bem desafiador, estou feliz com o resultado, mas também não é tratar como se fosse, nossa, super tranquilo, né? Não foi bem difícil. Foi assim, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Sem exagero. Eu ainda não terminei o doutorado, então se for mais difícil, depois eu posso mudar. Isso aí eu falo que foi o doutorado depois. Mas assim, quando eu estou no meio do doutorado, essa exposição, esse projeto foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas a gente viu que você atingiu com sucesso o resultado. E eu acho importante também a gente pontuar que os editais, eles têm essa dificuldade ainda ali com a prestação de contas, né? Que é uma parte um pouquinho mais chatinha, que realmente demanda ali um preparo, um profissional mais jurídico ali para acompanhar, né, uma consultoria. Mas eu posso te dizer que você conseguiu um ótimo resultado. Ai, obrigada. O sucesso, né, de visitação, enfim. Já encerrando, Dani, para a gente manter aqui mais curtinho, né, com uma conversa mesmo, eu queria saber quais dicas que você daria para essas mulheres produtoras ou mulheres artistas ou que queiram fazer as duas coisas, que estão pretendendo produzir suas mostras de artes visuais no futuro. O que você diria para elas? O que a Dani de hoje diria para elas? Eu acho que é um pouco, a pergunta um pouco desafiadora também, né? Tipo, tal coisa, assim. Mas eu penso que primeiro seria não achar que precisa cumprir várias etapas antes de fazer, porque senão a gente vai estar sempre esperando alguma coisa que a gente precisa, sabe? Ah, não, mas quando eu já tiver feito isso, aí eu vou estar pronta para fazer. Eu acho que isso não. Acho que tem edital, inscrever, não passou, olhar o que foi o parecer e ir aprendendo com esses processos de erro e acerto. E na medida do possível, sim, buscar estudar um pouco sobre a produção cultural, né? Para ser sincera, não é algo que eu estive fazendo muito, não sentei a bunda lá e fiquei estudando necessariamente sobre produção cultural. Teve as capacitações também que a Secult ofereceu, né, de ter as lives, então acho que isso foi importante. Ler o edital direito, sim mesmo, porque esse edital eu li ele bem, né? Aí eu escrevi na PNAB, e na PNAB, como eu estava na correria para executar tudo que eu estava executando aqui, eu não li com tanta calma o edital e eu fui desclassificada por uma coisa lá que estava no edital. Passou batido. Então acho que uma boa coisa realmente é, ler o edital muitas vezes, rabiscar. Quando a gente faz isso, a chance de a gente conseguir fazer um projeto que está dentro do que está sendo esperado ali também é bem maior. Acho que também uma coisa que ficou de lição para mim é assim, a gente quando está escrevendo projeto, às vezes a gente é que nem candidato político e a gente promete tudo. E tudo bem, a gente quer fazer muitas coisas mesmo. Estou falando para você uma coisa super simples e limitada. Mas é porque a gente olhar um pouco na frente e pensar, poxa, será que eu vou dar conta de executar tudo isso?
Será que eu vou precisar de mais pessoas para me ajudarem, então, já que eu estou colocando tantas frentes e tudo mais? Então, acho que também é uma dica que eu penso, assim, de tentar projetar lá na frente a realidade daquilo que está sendo planejado. Eu vou fazer um post de tal coisa tantas vezes, será que eu vou ter tempo, já que eu não estou contratando uma pessoa para fazer essa função? Foi uma das coisas que essa decisão, né? escolher ou contratar ou contratar encaixar ali no tempo e tal. ou, sabe, a gente pode fazer uma diversidade de coisas, né, se for possível, mas também com uma parcimônia, né, do que a gente não é máquina, então o que que a gente vai de fato conseguir executar para a gente ter saúde mental, para a gente conseguir fazer as coisas e ficar bem. E como você contou também, né, as parcerias colaboram, assim, né, elas agregam ali, trazem uma outra visão, que às vezes você acaba ficando muito fechado ali na ideia, muito tempo, né, de preparo, desenvolvimento, então acho que é bacana também trazer essa visão dos parceiros, né, colaborar, ter uma troca ali. E assim, para fechar, eu acho que é legal também quando está nesse processo de escrita de projeto, em vez de só pegar o currículo, que às vezes a gente já tem noção, né, do currículo, sabe que é uma pessoa muito capacitada, mas enfim, conhecer um pouco, mostrar um pouco mais do projeto, aprofundar um pouco nesse processo de escrita do edital, já ter uma troca porque também às vezes a gente faz os projetos com tanta pressa, né, tanta correria, que não sobra muito tempo de ter essa troca. Mas é uma coisa que ficou de aprendizado que eu acho que é importante a gente, no processo de estar convidando pessoas para trabalhar com a gente quando a gente está escrevendo o projeto, mostrar mais o que é, sentar, ter pelo menos uma conversa para a pessoa conhecer o que é, para a gente alinhar mais ou menos as expectativas, justamente porque uma das coisas mais desafiadoras no processo de produção é essa coisa da sinergia entre a equipe para as coisas poderem fluir. Então, para mim, realmente foi um grande aprendizado tirar esse tempo, né, para alinhar, para mostrar mais o que é a pesquisa, o que é o projeto, o que se espera, né, o que a outra pessoa que você está convidando às vezes também espera. Um grande aprendizado para mim foi esse. Nos próximos quero ver se eu coloco em prática. Dani, a gente fica ansiosa aí já, esperando os próximos, né? A exposição está encerrando hoje. Eu queria te agradecer mais uma vez, assim, você já sabe que para a gente é muito importante a gente poder ter esse espaço de troca, né, de diálogo com essas mulheres que estão agora no circuito das artes ou que estão tentando também entrar no circuito e às vezes não estão tendo tanta abertura, então é muito importante para a gente poder abrir esse espaço de diálogo, né, quando estiver assistindo também, poder saber que não é fácil, é desafiador, mas é possível. E mostrando esse belíssimo resultado que você atingiu, esperando aí sua conclusão do doutorado e as próximas. Dani, obrigada. Obrigada a você, Thaís, foi ótimo. E é isso, até a próxima.